Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Invoca-me no dia da tua angústia, Senhor. Oh, Senhor, tu és maravilhoso, Jesus. Confia e espera nesse Deus maravilhoso. Declare isso. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu pensei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, nas ondas bravias do mar. Sossega a tua alma, meu irmão. Sossega tua alma. Ele é quem? Eu sou o Senhor que te cura, Jeová, Jeová Rafa, o teu Deus que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome. Põe a tua fé em meu nome. E faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Você vai lançar aí na presença do Espírito Santo de Deus, invocando Ele, e Ele vai te responder assim, ó. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, nas ondas bravias do mar. Diga, sossega, sossega tua alma. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome. Faz uma prova e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Ele declara assim, ó. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Talvez você está pensando que você está sozinho, mas confia e espera. O Senhor não te abandonou, o Senhor não me abandonou. Então você tem que declarar isso. Mesmo que as circunstâncias estejam aparentemente fora da tua capacidade humana, confia e espera. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que nos trará a vitória. Em nome de Jesus, você vai declarar isso. Confia e espera. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandono. Aleluia. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Glórias a ti, Senhor. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou
não são as minhas palavras. Essa canção que você está cantando agora, ministrando agora, está na palavra do Senhor. Confia. Confia no Senhor de todo o coração. E é isso que nós vamos fazer isso nesse momento, em forma de canção, em forma de glorificar o nome do Senhor. Confia e espera. Ele não te abandonou, Ele não me abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. Você vai declarar isso para você em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro assim, ó. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Ele declara, sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová, Jeová Rafa, que cuida de ti, que cuida de ti, e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A sua oração eu já recebi e te responderei com poder. Te responderei e te responderei com poder. E te responderei com poder. Esse é o nosso Deus e pode aplaudir Ele forte. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai nos responder com o poder da sua palavra. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua presença, na Tua casa, para absorver, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Que o nosso coração venha a ser essa boa terra, uma terra onde vai ser semeado a Tua palavra, e que possamos, meu Deus, serem ali pessoas de darem frutos permanentes na obra do Senhor, na nossa casa, na nossa família, meu Deus, no nosso convívio diário com as outras pessoas, Pai. Porque que o Senhor tem que ser glorificado e exaltado dia após dia através de nós. Então, meu Deus, nós estamos nessa preparação. Fale, nos direcione, nos dê a instrução que nós precisamos. Venha nos capacitando naquilo que não temos ainda a capacidade, mas te pedimos que essa capacidade venha sobre nós e que venha através da Tua palavra, Senhor. Porque nós queremos te glorificar, Senhor Jesus, nesse momento. Exaltar o Teu santo nome, Senhor. Levante suas mãos. Diga, Senhor Jesus, traz a Tua palavra para que eu possa receber de bom grado tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E é por isso que eu te adoro. É por isso que eu te exalto. Aleluia. Levante suas mãos o mais alto que você puder. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está o quê? Resposta a todo aquele que clamar. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a Tua palavra e não podes mentir.
Por isso estamos aqui. Declare isso com alegria no seu coração. És a nossa estrela. A igreja que adora ao Senhor, os adoradores do Senhor nesse momento. Cordeiro Santo, que em tuas mãos está, Senhor. Em tuas mãos está tudo. Aleluia. Resposta a todo aquele que clamar. Resposta a todo aquele que... Somente a tua palavra é verdade. Tua palavra. E não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, Senhor Jesus. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Estamos na tua presença e queremos receber o melhor que preparaste para nós nesse dia. Ó Deus, chegamos diante da tua mesa para poder nos servir de tudo aquilo que está preparado. O salmista Davi, ele pediu: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E tudo isso ele te pediu porque ele confiava que o Senhor era o pastor da vida dele. E eis aqui, meu Deus, as tuas ovelhas. Essa gente que se reúne mais uma vez para receber da tua palavra e da tua direção. Então fala conosco nesse dia, nos dê o alimento para as nossas almas e que nós sejamos neste dia o povo iluminado pela tua palavra. É o que eu quero te pedir de todo o meu coração. E nós falamos isso em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga que assim seja. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Bendito seja Deus. Amém. Tudo bem, gente? Tudo na paz? Vamos sentar. Bem-vindos à casa de Deus. Que você tenha um dia maravilhoso com Jesus. Amém? Aproveitando que nós estamos transmitindo esse culto para uma centena de pessoas, eu vou pedir para eles entregarem para você o pedido de oração da vigília. O que acontece? Você que está em casa pode passar em qualquer igreja da graça aqui da Grande Ilha de São Luís e pode retirar esse pedido aqui da nossa segunda vigília da remissão do ano de 2026. O que acontece? Qual que é o tema da vigília desse mês? Vai ser a vigília do louvor. Eu falei aqui na semana passada e comentei a respeito da história de Josafá, aonde ele é cercado por uma grande adversidade. Eu até comentei que é mais ou menos como se o estado de São Paulo fosse invadir o Sergipe. É aquela proporção. E ele vai para a presença de Deus e ele busca e ele ora e ele se humilha. E Deus fala para ele: olha, essa guerra não é sua, ela é minha. Nessa guerra vocês não vão ter que pelejar. Só que o Josafá faz o seguinte: ele não simplesmente vai para a guerra e cruza os braços. A Bíblia Sagrada diz que em vez de pelotão de infantaria, ele tinha um grupo de louvor na frente de batalha. E a Bíblia diz que aconteceu que ao tempo em que começaram a louvar, Deus colocou emboscadas lá no exército do inimigo. No Novo Testamento nós temos algo muito parecido. Lá em Atos 16,
onde Paulo e Silas estavam na prisão. Já leram isso? E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles estavam orando e cantando. E diz que naquela prisão o Senhor Deus mandou um grande terremoto. Então nós vamos fazer uma vigília diferente. Eu disse que nós vamos orar, cantar. Vai ter ali os intervalinhos de 4, 5 minutinhos para nós comentarmos da palavra. Aí o povo já se coloca de pé de novo. E oração e louvor. Faz ali um período, dali a pouco para 1 minutinho, 2, 3 minutos. Palavra, ensino ali rapidamente. Oração e busca da presença de Deus. Sexta-feira agora, dia 27, 22 horas. Que horas que vai acabar, pastor? A hora que Deus quiser. Aleluia. Não vou marcar a hora para terminar, porque daí a gente fica preso a cronograma e eu detesto o cronograma. Eu quero que o Espírito de Deus tenha liberdade de falar ao nosso coração. Amém? E assim vai acontecer para a glória de Deus. Então, nessa sexta-feira, 22 horas, estaremos juntos para a glória do nosso Deus. O pessoal da sede, o pessoal das igrejas. Vai ser uma noite muito bonita para Jesus. Amém? Guarda isso no seu coração. Vamos para a palavra? Segundo Crônicas, capítulo 30. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 30. Eu vou comentar com você hoje sobre a Páscoa celebrada por Ezequias. Você sabe muito bem que o calendário judaico começava com a Páscoa. Quando o Senhor Deus tira eles lá do Egito, isso está lá em Êxodo 12, Deus mandou que no primeiro mês fosse celebrada a Páscoa. Mas aí o que acontece? Você vai ler comigo aqui que o Ezequias celebra a Páscoa no segundo mês. Então ele pecou, pastor? Não. Já vamos entender o que aconteceu. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Quem está acompanhando desde o primeiro domingo, você vai se recordar que ele não faz a Páscoa no primeiro mês, por quê? A casa estava fechada e cheia de imundícia. Então vocês vão se lembrar que no primeiro domingo eu falei, o primeiro culto realizado naquela casa foi o culto da faxina. Eles ficaram durante 16 dias fazendo o quê? Tirando lixo. E eu disse para vocês, olha, nós vamos ficar pelo menos essa primeira semana pedindo para Deus mostrar a sujeira. E eu vou lhe dizer, bendita a boca, né? Quanta coisa que nós acabamos presenciando, vendo, vivendo. E eu vou lhe dizer que Jesus continue fazendo a faxina. Continue passando a vassoura dele. Pastor, andei percebendo uns comportamentos esquisitos em mim. É Deus trazendo à luz o que estava escondido. Para você perceber que às vezes tem comportamentos, tem condutas que ficam lá incubados. Aí acontece alguma coisa, aquilo vem à luz e você se arrepende. Para você ter uma ideia, lá em Êxodo 20 e 20, o Senhor Deus estava se manifestando pela primeira vez fisicamente ao povo. A Bíblia Sagrada diz que o monte incendiava, terremotos. A ordem ali era o seguinte, se algum animal tocar no monte é para apedrejar, porque é um momento agora extremamente santo. Eles jejuaram durante 3 dias, até os casais ficaram 3 dias. Ó, fala o seguinte, mulher, você fica distante aí, porque nós vamos ter um encontro sério com Deus. Ficaram 3 dias, até sem namorar. Ah, pastor, mas pode fazer isso? Cada um sabe da sua vida, mas se for para consagrar, pode. Aleluia. 1 Coríntios 7 fala que se for para se aplicar a oração, pode se apartar por um pouquinho de tempo. Não tem umas irmãs que chegam e vou fazer 20 dias de oração. Está proibido. Foram só 3. Fui claro? Quem é casado e diga amém. Quantos? Mais do que isso já é tentação, é demônio, é satanás, é capeta, é tudo junto. O casal se uniu para ficar junto, pertinho. Aleluia. Negócio de dormir costa com costa aí é coisa do cão. Aleluia. Ó, como é que dorme de noite? Abraçadinho. Aleluia. Mas voltando aqui à Páscoa,
eles tiveram que celebrar no segundo mês, porque o primeiro mês foi o mês da faxina. Quando eles terminaram de santificar a casa, aí eles foram fazer o primeiro culto. Quem lembra qual foi? O culto do arrependimento, onde o Ezequias reúne o povo e começa a trazer ali as ofertas pelo pecado. E aí eu lembro que eu comentei aqui com vocês. Nessa história nós conseguimos perceber o que a palavra de Deus diz sobre aqueles vasos que tem dentro da grande casa. Tem os vasos de metal e os vasos de barro. O vaso de metal é aquele que você tem que ficar toda hora fazendo o quê? Lustrando. Porque ele quer brilhar. Aí tem o vaso de barro, que o oleiro tem liberdade de quebrar e fazer de novo. E eu vou lhe dizer, se o oleiro está te quebrando, agradeça. Porque se ele está quebrando e refazendo, é para refazer um vaso melhor. O vaso de metal, para poder consertar, ele tem que tacar fogo. Olha para o seu irmão e pergunta, é isso que você quer? Melhor não, né? Melhor ser de barro, que daí ele vai lá, amassa, refaz e é mais tranquilo o processo. Se tiver que tacar fogo em você, aí você vai sofrer um pouquinho mais. Então é melhor ser um vasinho de barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Aí comentamos a respeito do Saul, a respeito do Davi. Eu disse que se fosse para usar a balança humana dos pecados, o pecado do Davi era muito mais grave, não era? Mas por que o Davi conseguiu a restauração e o Saul não? Você vai se lembrar disso. O Saul queria aparecer publicamente. Foi repreendido por causa do erro e falou, profeta Samuel, faz de conta que você está orando por mim aqui e que eu estou em paz com Deus. Faz de conta. Que coisa do capeta. Faz de conta que está tudo bem. Samuel falou, não vou voltar com você não. Pois ele pegou na roupa do profeta e rasgou. E o Samuel falou, a partir de hoje o reino está rasgado das tuas mãos. Deus vai dar para um cara melhor que você. Negócio de querer viver fé de aparência, de fachada. Deus me livre, está repreendido esse negócio. Davi falou, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o Espírito Santo. E o reino, que se dane o reino. Quando Deus me encontrou, o que eu era? Um pastor de ovelha que estava lá jogado lá, ninguém queria saber de mim. Era o filho bastardo da minha casa. Agora eu vou ficar me apegando em cargo, em posição, em título, que tudo isso vá para os quintos dos infernos. Eu não quero perder o Espírito Santo. Aí você vê a diferença de o porquê que um é restaurado e o outro perde. Aí um consegue, né, se manter firme e o outro simplesmente desapareceu. Só ficou um descendente vivo do Saul. Quem lembra? Quem lembra? Mefibosete. Por causa da aliança de Davi com Jontas, senão tinha morrido também. Coisa séria, pessoal. Então temos que colocar dentro do coração. Se Deus está tratando conosco, deixa tratar. Aleluia. E não se mete na vida de quem Deus está tratando. Porque às vezes Deus está arrebentando lá alguém e chega você lá querendo passar a mão na cabeça de gente que está sendo tratado por Deus. Não faz esse negócio, não. Se por um acaso algum dia você vê alguém passando por algum tipo de processo vindo da parte de Deus, e você orou e Deus acendeu o teu coração para você não se meter naquela história, não se meta. Você lê lá o Jeremias capítulo 7, Deus está corrigindo o povo, e Deus falou para o Jeremias, não ore por eles. Já leu isso? Deus falou para o Jeremias, não ore, não se meta, eu tenho um tratamento para fazer com eles. E Deus tratou e resolveu, e depois eles voltaram, e Deus disse que a glória da última casa seria o quê? Aleluia! Tem alguém aí? A glória da última casa, desde que Deus esteja tratando. Se Deus estiver tratando, a glória da última casa, muito bem. Aí o que acontece? Fizeram o culto do arrependimento. Aí diz a Bíblia que aquela obra foi moveu tanto o coração do povo, que o pessoal começou a trazer holocaustos em abundância. Aí temos um problema. Os sacerdotes não estavam santificados.
tinha mais sacrifício para oferecer do que sacerdote apto para poder oferecer o sacrifício. Eis aí a questão porque não podia celebrar a Páscoa no primeiro mês. Aí o que acontece? Eu vou até descer aí, posso? Posso? Às vezes as coisas estão programadas para acontecer. Não acontece por quê? O sacerdote não está preparado. O sacerdote é o pastor. Apocalipse 5:10 diz que Jesus nos fez para Deus reis. Então não joga a batata só para o meu lado, porque você também é. Glória a Deus. Que tem uns que são coisa mais linda do mundo. Pastor que tem que andar com Deus. Eu posso ser meio barro, meio tijolo. Não. Eu sou de Deus. E serei de Deus. E, Senhor, se eu puder ser mais de Deus que o meu pastor, eu vou ser. Porque o dia que ele passar um perrengue, eu estou de pé lá para sustentar ele. Glória a Deus. Como os sacerdotes ainda não estavam prontos, eles precisaram se santificar. E nessa parte, a Bíblia Sagrada vai dizer que os levitas eram mais nobres. Aí que eu posso falar para você. Tem gente que às vezes nem aparece, mas está às vezes muito melhor do que aqueles que andam mostrando a cara aí. Eu li durante a minha vida muitos livros do Kenneth Hagin, e o Kenneth Hagin é um cidadão que escreve com muita propriedade sobre oração. E ele comentou sobre uma igreja que ele pastoreou, que tinha lá uma senhorinha que todo dia abria igreja e 3 horas da tarde estava lá orando. Ela ficava sozinha dentro da igreja, orando. Aí, de repente, mudou o pastor da igreja, chegou um lá e falou: o que essa velha fica orando aí, religiosa? Aí falou: toma a chave dela, ela não ora mais aqui. Sabe o que aconteceu com aquela igreja? Fechou. Acabou. Às vezes existem pessoas que estão segurando a encrenca, segurando a bronca por causa do joelho no chão. Isso é coisa séria. Quem aqui já passou por livramento na vida aí? Você pode ter certeza que isso aconteceu porque tinha alguém guardando a tua vida. Alguém estava lá de joelho dobrado intercedendo por você. Então isso é coisa muito séria. Por isso que nessa igreja aqui, de vez em quando eu falo: gente, semana de Santa Ceia, oração. Toda sexta-feira à noite aqui, 22 horas, oração. Esse ano 2026, toda última sexta-feira, vigília. A gente precisa orar. Vou lhe dizer aqui, se orando já é essa loucura, imagina se não orar. Se orando a taca já desce, imagine se não estiver na presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz que tiveram que celebrar a Páscoa no 2º mês, porque a casa estava suja, as pessoas precisavam de arrependimento e as pessoas envolvidas com o trabalho do ministério não estavam tão bem. E vou lhe dizer, não estou falando isso aqui para você julgar as pessoas, não. Mas para você carregar as pessoas no colo em oração. Já contei aqui para vocês, esse mês passado aí, esse mês, né, fevereiro, esse mês, pastor de vocês com uma semana hospitalizado. E eu falei: você está lá internado, você quer saber de orar? Não tem força. Você fala com Deus: Jesus, misericórdia. Mas tem que ter alguém lá fazendo o quê? Intercedendo. Aí o pastor sumiu, está fazendo o quê? Será que não quer mais cuidar da igreja? Será que está querendo ir embora? O pastor está lá, né? Você entende às vezes? Como é importante. Às vezes você lembra de mim na tua casa, é para você fazer o quê? É para você orar. Às vezes eu estou aqui na igreja, chega cada abacaxi, irmão, para resolver. Aí eu falo: Jesus Cristo, e agora? O que eu faço? Graças a Deus que tem alguém que está ali intercedendo, pedindo para Deus dar sabedoria. Então coloca isso dentro do seu coração. Amém? A Bíblia Sagrada diz que a Páscoa ficou para o 2º mês, porque no 1º mês a casa precisava ser limpa, precisava do culto do arrependimento, precisava das pessoas do ministério estar bem. E o Ezequias percebeu uma outra coisa.
Para você ter uma ideia, o reino de Israel foi dividido em dois. Sabem disso? Quem sabe disso? Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, 9 tribos e meia, né? Reino do Sul, 2 tribos e um pedacinho. O Ezequias, ele fala, olha, nós vamos convidar todo mundo. Por quê? O Ezequias assume mais ou menos 715 anos antes de Cristo. Em 722 antes de Cristo, ou seja, 7 anos antes, Israel tinha sido invadido. E tinha sido feito o quê? Tinha sido levado o povo cativo para a Síria e tinha trazido outros cativos de outras cidades lá para Israel. O que aconteceu? Virou uma bagunça. Aí que surgiu os samaritanos. Tudo isso aqui, a gente vai abrir a grade para os membros, né, para fazer uma coisa bem profunda com os membros também. Aí que surge os samaritanos. Você lembra lá de João 4, Jesus é samaritana? Lembra? É aqui que adora, é lá que adora, não sei o quê. E, na verdade, tem que adorar Deus em espírito e em verdade. Mas aí o que acontece? O Ezequias tenta trazer todo Israel de volta para Deus. E aí que eu vou falar com você hoje. Essa mensagem que eu estou pregando hoje aqui, ela não vale só para quem é membro da Igreja da Graça. Às vezes nós recebemos visitantes aqui, vem gente da Assembleia, vem gente da Batista. Às vezes os irmãos da Quadrangular estão me assistindo em casa. E uma pessoa, esse dia, eu encontrei lá na escola do João, uma pessoa é adventista. Eu lhe assisto todo domingo. Falei, ô glória, que bom, né? Então, o culto que vai para a rede social é um culto interdenominacional. E essa mensagem hoje aqui, propriamente dito, não é para a Igreja da Graça em si, é para quem é filho de Deus. E aí a gente precisa abrir o coração nesse sentido. Aleluia. Segundo Crônicas 30, versículo 1. Podemos? Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque não se tinham santificado bastante sacerdotes, e também o povo não se tinha juntado em Jerusalém. E isso foi reto aos olhos do rei e aos olhos do quê? Olha só que interessante, vale a pena a gente comentar isso aqui. Eu perdi uma oportunidade de me consagrar. Vai na próxima, não é? A Páscoa é para fazer no primeiro mês. Agora só no que vem. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar a casa aqui e vamos fazer agora no segundo mês. O que nós não podemos perder é a oportunidade de nos consagrarmos para Deus. Aleluia. Eu não vim na vigília de janeiro. Vem em fevereiro. Oxi. Eu queria vir nas 12, mas vem em 11. Oxi. O importante é o quê? É se consagrar para Deus. Aí o que acontece? Versículo agora 6, né? Foram, pois, os correios com as cartas das mãos dos reis. É o 5? E o que eu li? E qual que é? Tá bom. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde de Beceba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado como? Olha que legal, fazer tudo de acordo com a palavra, né? Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá. E segundo o mandado do rei, dizendo, filhos de Israel, faça o quê? Convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria,
E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão o quê? Misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é o quê? É piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto se vos... Uma coisa que ninguém vai poder reclamar é que não teve oportunidade. Você sabia disso? Israel estava entregue ao cativeiro da Síria, e o Ezequias falou: dá tempo de voltar. Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus desvia o ardor da sua ira de vocês. Só que vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que se converter. Eu disse ainda há pouco que essa é uma mensagem interdenominacional. E por que o senhor está falando isso? Naquele tempo tinha ficado como a capital do reino Jerusalém. Aí o que acontece? Quando teve a divisão, colocaram a capital lá em Samaria, e aí o que acontece? O Jeroboão, que foi o cidadão que ficou como responsável como o primeiro rei do norte, ele fez altares em Dan e em Betel para celebrarem um bezerro. Você já leu isso na Bíblia? E isso foi a ruína. E aí foi indo, aí se levantou um tal de Acabe, quem lembra? Casado com quem mesmo? Aí começaram a cultuar quem? A Baal. Então você vê que é uma praga atrás da outra. Aí vem o Ezequias e fala: gente, vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, esquece esse negócio que vocês são do norte, nós somos do sul. Esquece que vocês são da Batista, da Quadrangular, da Assembleia, da Universal. Nós servimos a Deus. Agora, o que acontece? Versículo de número 10. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon. Porém, o quê? Olha como que é a coisa. A Bíblia Sagrada diz que eles foram para pregar e falar: olha, vamos consertar a vida. Dá tempo da gente reverter esse cativeiro? Dá tempo de nós mudarmos essa fase difícil que vocês estão enfrentando? Dá tempo de pôr um fim nessa crise, nas doenças, nas enfermidades, nas dores, nas angústias? Tem que fazer o quê? Tem que se converter. O que eles receberam como resposta? Riso, zombaria. Agora, deixa eu lhe falar. Por que quando chega alguém falando para levar a coisa a sério, as pessoas não conseguem? Aí isso já tem muito a ver com os dias aos quais nós vivemos. Você pode abrir a Bíblia em 2 Reis 17? Você está no 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Reis 17. O Ezequias falou: vamos fazer o seguinte, vamos restabelecer o culto original. O culto bíblico. O culto como a palavra de Deus ensina, vamos restabelecer? A Bíblia diz que eles acharam aquilo muito engraçado. Agora, por que isso? Olha o que eles aprenderam lá em Israel. 2 Reis 17, versículo 35. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo:
Não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis. E a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. E não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, não esquecereis. E não temereis, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos dos vossos inimigos. Esse era o culto que Deus queria. Versículo de número... Porém eles, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, olha que bonitinho. Estas nações faziam o quê? Temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos. Isso aqui é muito, 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 muito perigoso. A Bíblia Sagrada diz que eles tinham temor de Deus dentro do coração. Só que eles faziam o quê? Eles traziam práticas de fora para o meio do povo de Deus. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu sou de um tempo onde nós nos convertemos e a gente tinha aquela grande necessidade de evangelizar. Aí o que acontece? Na época nós tínhamos o grupo jovem, que hoje é o famoso JQV. Aí o que acontece? Nós precisamos fazer alguma coisa para atrair o jovem para a igreja. Aí começavam as histórias. Ah, já sei, vamos fazer festa dos anos 70. Festa dos anos 60. Aí vinha o jovem tudo vestido de jaqueta de couro e tal. E aí, de repente, tinha que fazer lá uma coreografia. Aí eu ficava lá dançando, Elvis Presley. Ah, já sei, está chegando o meio do ano, nós temos que fazer o quê? O arraiá gospel. Aqui no Nordeste não é comum isso, mas lá no Sul tem uma bebida típica das festas de inverno chamada quentão, que é o vinho alcoólico fervido. Eu não vou ensinar a fazer porque está amarrado. Aí os inteligentes criaram dentro da igreja o crentão. Lá é o quentão alcoólico, aí na igreja tem o sem álcool, que é o crentão. Aí o que acontece? Aí acontece a festa junina gospel. Aí daqui a pouco tem o baile funk gospel. Você sabia que teve aí escola de samba gospel? Esse pessoal também está querendo conhecer o inferno gospel, né? Cuidado. Cuidado que está misturando muita coisa. Essa aqui vai doer nos dedos de alguns, mas eu não posso me preocupar se vai machucar. A Bíblia diz que Deus faz a ferida e depois cura. Como que você, sendo de Deus, sendo da palavra, se associa com pessoas que têm crenças que não têm nada a ver com você? O Brasil hoje é um país extremamente politizado e polarizado. Aí tem lá uma banda de um lado, uma banda do outro. Aí de um lado tem uma banda que são chamados de conservadores. Conservadores, vida, família, heteronormatividade. Olha só que palavra difícil, né? Mas nada mais do que é homem, mulher é mulher. Nasceu lá, o médico olhou, tem um pintinho, é o quê? Nasceu lá, está lá a florzinha. Aí o que acontece? Aí surge o pessoal, não, cada um é o que quer ser. E está você envolvido no meio disso.
princípio criou Deus céus e terra, depois criou Deus o homem, macho e fêmea. A única distinção que tem é homem e mulher. Mas tem a ala dos negros, tem a ala dos brancos, tem a ala dos ricos, tem a ala do pobre. E tem gente da igreja que participa de tudo isso. Eu vou lhe falar uma coisa que posso falar? Não me critique. Mas os meus melhores amigos durante a vida eram os negão. E eu chegava, e aí, negão? Imaginou se o cara fosse me processar por racismo? Eu não estava aqui, eu estava na cadeia uma hora dessa. Mas é pejorativo? Claro que não! Era um tratamento carinhoso, até exaltando, né? Quando usa o prefixo ão é o quê? Falando uma coisa grande, né? Mas não, Deus me livre, não sei o quê. Começa com o negócio da cor, dali a pouco está defendendo gênero, daqui a pouco está defendendo aborto, e por aí afora vai. Era para você estar no meio disso? Você crente? Não. Não era. Mas é a defesa dos direitos das minorias? Tudo que divide, que subtrai, que prejudica, eu não me associo a isso. Eu tenho um princípio dentro do meu coração. Olha, pastor, o senhor não sabe, eu estou frequentando uma igreja, o senhor tem que ver, de vez em quando eu vou lá fazer umas visitas, e olha, eu descobri que a igreja lá é igreja inclusiva. Jesus disse que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Cuidado. Estão abrindo a porta demais. E a porta, ela é estreita. O caminho está bem acessível. O caminho é apertado. Não caia na besteira de ir atrás desse negócio que o pessoal fala aí de hipergraça, que tu vai cair do cavalo. Tu vai cair do cavalo. Nós tivemos uma igreja nossa aí no estado, que o nosso pastor veio falar comigo, pastor Jamil, tá uma febre aqui esse negócio de hipergraça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Posso beber minha pinga, posso ter 2, 3 mulheres, posso ficar olhando para as mulheres como se fosse um pedaço de carne, correndo água da boca, que nem um cachorro faminto, e está tudo certo. Cuidado. Pastor, os meus filhos, eles dormem com a namoradinha na minha casa. Coloca lá na frente da sua casa uma placa escrita motel. Coloca lá. Eu conheci nesses anos aí pais que eles compravam o preservativo que o filho ia usar com a namoradinha. Como é que é o último versículo ali? Assim estas nações temiam ao Senhor, mas também faziam o quê? Serviam as suas imagens de escultura. E como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Está dentro da igreja, vive passando a perna nos outros, dá calote, empresta e não paga, compra e não paga, e está tudo certo. Assim faziam os antigos, você está fazendo agora, e com os seus filhos vai ser a mesma coisa. Me convidaram para pregar num aniversário na sexta-feira à noite, aniversário do menininho de 6 anos. E eu falei, o Timóteo recebe a segunda carta das mãos de Paulo, e o Paulo exalta a seguinte coisa: eu fico muito feliz da fé que você tem, que primeiro habitou na sua avó Lloyd, está na sua mãe Eunice e também habita em ti. Então veja você que os nossos filhos vão levar o nosso legado adiante.
Que legado? Esse legado de serve a Deus, mas também faz prática do mundo? Está andando na rua, não sabe se é mulher de Deus ou se é uma garota de programa? Se veste parece uma quenga? Que isso, pastor? É. Vamos celebrar a Páscoa? Vamos! Mas vamos fazer como está escrito. Que fazer como está escrito o quê, rapaz? Você acha que eu vou parar de usar essa bermudinha curtinha que aparece aqui um pedacinho da poupança? Eu não. O que é bonito é para se mostrar. Eu vou parar de me interessar por pessoas do mesmo sexo? Eu devo, não nego, pago quando puder. Faz 20 anos que você fala a mesma coisa. Na hora de pegar o óleo de peroba e passar na cara, falar: Deus, eu sou um tremendo cara de pau. Só vai me dar dignidade a partir de agora, nem que eu coma pão e beba só água. Mas eu vou pagar o que eu devo. Está escrito na Bíblia: ninguém devais coisa alguma. Pois eu vou viver isso. Só vai me abençoar. Eu quero ir para a tua casa com dignidade dentro da minha vida. O Senhor vai me abrir uma porta. Estou reivindicando isso. Mas aí chega alguém convocando para fazer uma aliança séria com Deus. Como é que é? Capaz. Se for assim, ninguém vai para o céu. Pois que ninguém vai, então. Se for para levar a Bíblia ao pé da letra, ninguém vai ser salvo. Você acha o quê? Que o céu vai ser lotado? Tu acha que o céu vai ser lotado? Não vai. Não se iluda. Um dia Jesus caminhando, chegou um e falou: Senhor, é pouca gente que se salva, né? Jesus não disse nem sim nem não, ele falou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não vão conseguir. Muitos. Vai chegar gente de tudo que é lado. Hoje o pessoal celebra, olha, evangélico 40% da população. Só viu a força da igreja, pastor? Todo mundo colocou fotinha da família dentro da lata. Bando de trouxa, isso sim. Eu tenho que ficar discutindo com quem fica me colocando título pejorativo. Jesus falou que se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Mas como ele me escolheu do mundo, o mundo vai me aborrecer. E que bom que estão me aborrecendo, que sinal que eu estou fazendo alguma coisa que preste. Porque se achassem bonito a minha fé, aí ia ser esquisito. Se o pessoal lá vai para a escola de samba e coloca lá o bloco Unidos de Cristo, aí alguma coisa está muito errada. É ou não é? Se estão falando mal, glória a Deus, aleluia. Ai não, todo mundo ofendidinho. Ai, eu queria que eles falassem bem da gente. A Bíblia diz que eles faziam isso, falavam bem dos falsos profetas. Tem alguém aí? Eles elogiavam quem? Os falsos profetas. Como agora se junta essa cambada aí do aborto, da liberação da droga, não sei lá mais o quê, e fica batendo, aplaudindo determinados crentes. Sai fora. Esse tipo de elogio eu quero longe de mim. Glória a Deus. Elogio de gente que prega coisa errada, que vive coisa errada, eu não quero. Quero que me odeie mesmo. Glória a Deus. Olha, venham, vamos fazer o culto como está escrito. Quem que está escrito o quê, rapaz? E o triste, que você lê que isso é feito até o dia de hoje. Aí isso preocupa, hein? Vou lhe falar aqui, Ai, meu Deus do céu. Fala ou não fala? Fala.
Eu estou recebendo muita reclamação de maridos, que as mulheres estão um saquinho. E tem uns caras que eu conheço, o cara é tranquilo. Você está fazendo o quê mesmo? Você está adotando a agenda feminista? Empoderamento feminino? Pastor, o senhor é machista? Eu não sou machista, eu sou Bíblia. A Bíblia é sagrada diz, depois você lê a primeira carta de Pedro, do capítulo 1 até o versículo 6, que a mulher ganha um marido sem palavras. Aleluia! Ah não, pastor, então eu não vou ganhar nunca. Já está assumindo a derrota, já? Primeiros Coríntios 7,14, marido descrente é santificado pela mulher. Mas não, porque é meu gênio, porque os meus hormônios, não sei lá mal o quê. E se Jesus voltar na tua TPM, santa, tu vai ficar então? Hã? Você já leu na Bíblia que Jesus falou, ai das grávidas, das que criaram naqueles dias? Que a mulher engravida, ela fica... Ela acha que ela pode fazer o que ela quiser? Não pode. É mulher de Deus. Com filho, sem filho, gestante, TPM. Eu já disse que eu amo vocês? Já, né? Mas é verdade, pessoal. Caramba. Teme a Deus, mas faz conforme o costume do mundo. Teme a Deus, mas faz conforme o costume do mundo. O que adianta? E aí chega alguém querendo convidar para o culto da palavra. Você é um otário. Essa igreja ultrapassada aí. O negócio agora é as paredes pretas. Fiquei muitos anos sem tocar nesse assunto. Agora eu vou tocar. Que está cheio de gente aí encantado pelo canto da sereia. Abra seu olho. Olha, pastor, mas pregam. Inclusive, tem um aí que eu estou assistindo que ele prega contra o dízimo. Tocou no ponto fraco seu? É homem de Deus, né? Falando que você não precisa devolver o dízimo, né, seu avarento? Mas você tem um altar dentro do seu coração para o mamon, aí fala o que você gosta mesmo. É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Não precisa devolver. Deus me dá as 10 partes, eu faço com as 10 partes o que eu quiser. Muito bem, é isso mesmo. Mas não vem me dizer que é contra a Bíblia, que é Antigo Testamento, que é lei de Moisés, porque aquilo é para judeu. Fala, eu não dou porque eu sou avarento, eu sou pão duro. Eu sou como é que vocês falam? Canhega. Mão de bebê, mão de vaca. Bem que essa história aqui, essa é coisa da lei. Depois você lê a carta de Efésios, capítulo 2, dos 2 povos Jesus fez um. Palhaçada essa. É mais fácil dizer, eu não quero ser, é mais bonito do que ficar aí argumentando. Ah, porque isso é da lei de Moisés. E o Abraão tinha a lei de Moisés, ô cabeça? Jacó, quando falou, tudo quanto me der, te darei o dízimo, ele era da lei? Não! Agora, por que eles fizeram esse pacto de ser dizimista? Reconhecimento. Gratidão. Porque se Deus não me der, eu não tenho nada. Mas vão, costumes das gentes, vamos para os costumes. Costume deles, tá beleza, vamos atrás do costume. Servimos a Deus, mas também vamos na onda da galera aí. Por isso que eu disse para você que essa mensagem de hoje é uma mensagem interdenominacional. Não tem nada a ver com placa de igreja. Tem a ver com a palavra de Deus.
Inteligentes serão os nossos pastores se pegar essa mensagem de hoje aqui e colocar na lista de transmissão da igreja deles lá. Porque isso aqui está vindo para nós agora, porque isso aí está cheio. Estava aqui fazendo a oração de preparação, estava falando para Deus usar as ministras de louvor. Foi ou não foi? Indo na franquete. Para que elas pegassem as pessoas e levassem as pessoas para a presença de Deus. Para que elas ministrassem na hora do louvor, ministrassem no coração das pessoas que estão participando do culto. Agora você imagina, não é o caso, pelo amor de Deus, não interprete errado, mas de repente começa a irmã a abrir o culto ali, a irmã começa... Eu não sei, eu mando descer na hora. Palhaçada, ela ficar rebolando no altar de Deus? Oramos para quê? Para pegar o povo do ambiente natural e levar aonde? Para a presença de Deus. Para ficar dando showzinho? Vamos lá, acelere, pisa, acelere, pisa. Você não quis ficar em casa, viu? Olha o que você arrumou para a cabeça. Se eu não falar, quem que vai falar? Ao Senhor Deus servem. Mas também. Ah, pastor, tem um hino ali que dá para a gente colocar na melodia da sofrência. Só depois que eu ir embora. Depois que eu ir embora, você coloca. Né? Não dá até arrupia a gente lá no Pará, a gente fala, né? Até arrupia a gente, né? É ou não é? Aí você vai num culto desse, você fica lá igual a Maria na porta do sepulcro, roubaram meu Senhor, não sei onde puseram. Estou falando alguma besteira, pessoal? Por favor. Falando alguma bobagem? Ao Senhor Deus servem. Mas vamos embutir um pouquinho de costume aqui, né? Vamos embutir um pouquinho de costume aqui. Não custa nada, pastor. Não seja malvado. Pare de ser crente careta. Vamos lá, pastor. Deixa os jovens curtir a vida deles. Primeiro que ninguém é proibido de fazer nada. Só que você tem que ser orientado do que é certo e do que é errado. Aleluia? Você tem que ser orientado. Tem que ser orientado. E já antes que você comece a falar besteira aí, estou pregando a minha vida, não. Estou pregando a palavra de Deus. Ah, porque eu já vi o senhor. Você viu o quê? Fala aí o que você viu. Fala aí o que você viu. Viu nada. Ah, eu vi o senhor não sei onde. Você me viu com a minha esposa, com o meu filho, com os meus cachorros. Eu vi o senhor de bermuda na rua. Menos, né? Bem menos. Bem menos. Ao Senhor Deus, mas vamos trazer uma mistura para esse bolo aqui para ele ficar gostosinho. Não tem que ser gostoso. Os profetas, a Bíblia diz que eles tinham que comer os rolos. E quando descia aqui era o quê? Amargo. Mas que quando estava aqui dentro ficava o quê? Doce. Doce, doce como mel, né? Como diz o rapazinho lá. Talvez você esteja ouvindo aí, você está... Mas depois você vai para casa, você vai sentar, vai refletir. Você vai ver que na verdade é isso mesmo. No fundo, no fundo, no fundo é isso aí. Crente é crente. Aleluia. O Elias falou para o povo, se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Se é Baal, sirva Baal. Naquele dia o povo não respondeu nada. Aqui nós não vamos ficar quietos.
Se é para ser de Deus, vamos ser de Deus. Glória a Deus. Se é para ser de Deus, sejamos de Deus. Segundo Crônicas 30, né? Aleluia. Ainda tem depois disso ainda, pastor? Tem a parte do bate e agora tem a parte do assopra. Aleluia. 11. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon, o que eles fizeram? Se humilharam. Teve gente que não, vamos ficar do jeito que está. Mas teve outros que bateram no peito e falaram, nós temos que tomar juízo na cabeça. Vamos lá cultuar a Deus como tem que ser. Versículo de número 12. E em Judá, quem que estava lá? Esteve a mão de Deus fazendo o quê? Dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme o quê? A hora que eu li esse versículo, eu falei, Jesus faz isso nos nossos dias. Dá um só coração para o nosso povo. Todo mundo num só coração. Para obedecer. Porque o que você leu ali? Em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme o quê? Enquanto estiver sendo feitas as coisas na palavra, que Deus deu um coração para essa congregação, para esse estado. Aleluia, por isso. Versículo 13. E ajuntou-se em Jerusalém o quê? Muito povo. Ô Jesus, vai crescer esse rebanho. Muito povo para celebrar o quê? A festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Quer dizer, continuaram santificando a vida. Versículo 15. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas o quê? Se envergonharam e se santificaram e trouxeram o quê? Essa vida séria que as pessoas vão levar vai constranger quem está brincando. Vai constranger. Domingo é dia de quem? É dia do Senhor, por não vou faltar mais na igreja domingo. E aí aquela pessoa da sua casa lá que está meio capengando, vai perceber, não, essa pessoa está temendo a Deus, eu vou junto. Acabou? E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas. Isso aqui é forte, em versículo 16. E puseram-se aonde? E puseram-se aonde? No seu lugar. E você vai se colocar onde? No seu lugar. Gente de Deus. Versículo 17. Porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Sacar e Zebulon, se não tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias fez o quê? Orou por eles dizendo, o Senhor que é bom faça o quê? Reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E o que aconteceu? E ouviu o Senhor a Ezequias, e o que aconteceu? E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes faziam o quê? Louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia, e Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, e tendo toda a congregação conselho para celebrarem o quê? Outros 7 dias celebraram ainda o quê? Era a Páscoa, era uma semana, porque está tão gostoso, está tão envolvente que vão fazer o quê?
Mais 7 dias, vamos dobrar essa unção aí. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 9.000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. Versículo 26. E houve o quê? Grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque chegou a sua oração, porque a sua oração chegou aonde? Chegou aonde? Até a sua santa habitação. É esse o culto que Deus recebe. Esse é o culto que Deus recebe. De gente que se consagra, que quer levar as coisas a sério, que vem para o culto, aí está dando a hora, está dando a hora. Meu irmão, o único negócio culto que tem hora programada é a missa. Lá começa às 9, termina às 10. Aqui tem como fazer isso? Não. Aqui nós estamos sujeitos ao quê? A direção do Espírito. Cada culto é um culto. A gente se esforça. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui. Mas se por algum acaso tiver que passar do horário, ninguém vai estar indo tirar o pai da forca. Eu perdi o ônibus só daqui a 1 hora. Glória a Deus, vou aproveitar para ficar 55 minutos dentro da igreja, de joelho dobrado, orando. Aí numa dessa tem alguém, irmão, você mora lá perto de casa, né? Vamos junto que eu vou te dar uma carona. É tudo por Deus, é para servir a Deus. Tem alguém aí? É para servir ao Senhor. E assim você pode ter certeza. Grandes livramentos você vai colher nessa vida. Porque enquanto estava celebrando esse culto, esse louvor, essa adoração que estava tocando nos céus, tinha um tal de Senaqueribe lá planejando, eu vou invadir Judá. Pode vir, bichão. Né? Como é que diz o ditado? Pode vir quente. Agora você já imaginou? Você não leva a vida a sério, o capeta fala, eu vou tocar em você. Pois eu vou correr. Não adianta correr. Se consagre para Deus. Luta você vai passar nessa vida. Mas com esse coração aqui, você vai vencer todas. Todas. Toda e qualquer dificuldade você vencerá. Você será uma bênção na mão desse Deus. Aleluia! Vamos aplaudi-lo então. Pessoal de casa, você vai ficar agora com a agenda de pastor e nós vamos nos ver novamente na quarta-feira da família. Sexta-feira tem a vigília, já vou avisar, a vigília não tem transmissão, tá bom? Só quem estiver aqui pessoalmente. Então, se organiza e vem para a casa de Deus. Tchau. Meus amigos, grata satisfação falar com você. Você acompanhou esse culto extraordinário do nosso pastor Jamil Ribac, aqui direto do altar da nossa sede estadual. Eu sou o pastor Orestes Lima, que trabalho com ele aqui na nossa sede, homem de Deus. E nessa segunda-feira eu quero chamar a sua atenção. Segunda-feira é o dia de prosperidade. Você que está passando por alguma crise, você que tem passado por algumas dificuldades, você que sabe que pode melhorar de vida, mas ainda não chegou a esse ponto, eu quero chamar a sua atenção. Você precisa colocar as suas mãos no arado para tomar posse de algo que Deus tem preparado para você. Olha o que a Bíblia diz em Ageu, capítulo 2, versículo 1. E no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, ao príncipe de Judá e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, olha só a palavra que ele diz: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória?
E como a vedes agora, não está como nada em diante dos vossos olhos, como comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Jorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou o Senhor que diz isso. Olha que interessante. A Bíblia fala aqui muito claramente que Deus chamou a atenção do profeta, Deus chamou a atenção do sacerdote e Deus chamou a atenção do líder político daquele povo. Para quê? Para que eles se posicionassem, para que eles se esforçassem, para ter de volta aquilo que um dia eles tiveram. Eles tinham prosperidade, eles eram um povo que tinha uma casa edificada, que tinha uma estrutura para trabalhar, mas eles olhavam agora para o seu presente e viam: nada é comparado com o que vivemos no passado. E eu quero chamar a sua atenção. Você que um dia já prosperou, você que um dia já teve uma vida suprida, você que já teve um dia uma vida próspera, mas hoje você se encontra em decadência, em dificuldades, eu quero orar junto com você nessa segunda-feira. É o Congresso dos Vencedores. Aqui na nossa sede estadual, eu tenho cultos 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. São reuniões executivas, onde trazemos uma chave, uma palavra, uma direção, para que você receba a palavra, você ponha em prática e você tenha resultados. A palavra de Deus, ela é prática e ela vai se concretizar na sua vida, tá bom? Aqui na Guaxinduba, número 27, no centrão de São Luís, Deus vai operar de uma forma grandiosa, tá bom? Eu vou chamar os meus amigos pastores e no final eu volto. Tem uma agenda especial para você. Glória a Deus, segunda-feira é dia de prosperidade, você quer vencer, você quer se levantar, quer mudar a sua história? Nesta segunda-feira, às 7h30 da noite, ali no bairro do Anjo da Guarda, na Avenida Moçambique, número 7, estamos ali buscando o Senhor, buscando a ajuda do céu para mudar a história. Então você quer essa mudança, quer a prosperidade, você quer mudar essa situação difícil que você está vivendo, é um convite especial para você. Segunda-feira, 7h30 da noite, Avenida Moçambique, número 7, no Anjo da Guarda, o seu endereço para a vitória. Segunda-feira, aqui na nossa igreja da Cidade Operária, é aquela segunda-feira forte. Segunda-feira onde nós mandamos a miséria embora, a escassez. E segunda-feira aqui nós temos uma reunião muito abençoada, 7 horas da noite, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61. Você está endividado, a sua situação não está boa. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas iam até Davi, a caverna de Adulão. E aquelas pessoas que foram até Davi estavam endividadas. A vida não estava muito boa. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles saíram dali de outra maneira, de outra forma. E quando você vier à casa de Deus na segunda-feira, você entra de um jeito e sai de outro. Sai abençoado, sai com força para vencer, para dar a volta por cima. Então me encontro aqui na Cidade Operária, 7 horas da noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, segunda-feira de prosperidade, eu quero convidar você a estar comigo ali na nossa igreja do Maiobão. Grave bem o meu endereço, é Estrada de Bamar, quilômetro 7, número 20, aquela reunião de prosperidade. Você que está passando por momentos difíceis e quer uma mudança, uma transformação, eu convido você, estaria orando ali fortemente na presença de Deus e com certeza o Senhor há de manifestar bênçãos sobre a sua vida. Grave bem o meu endereço, Estrada de Bamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão, você é meu convidado. Segunda-feira da prosperidade aqui na nossa Igreja da Graça do Paranã. E eu quero chamar a sua atenção, você que nos assiste, para participar de uma grande reunião, um grande encontro para aqueles que querem crescer financeiramente, para aqueles que querem prosperar, segundo a palavra de Deus. Eu quero poder ajudar você a crescer financeiramente. E para isso, você vai me procurar aqui neste endereço, Avenida 1, aqui número 21, no Paranã 3, bairro Manaíra, fica ao lado aqui da Casa de Rações JVS. Você vai viver o extraordinário de Deus. A promessa do Senhor pela tua prosperidade vai se cumprir, pode ter certeza. Eu aguardo você, até lá.
Olá, amigos, graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Joaquim passando para fazer um convite especial a todos para estarem comigo nesta segunda-feira, segunda-feira do poder de Deus, segunda-feira de prosperidade. Você tem que entender, amigo, que direito não reclamado é direito inexistente. No livro de Números fala das filhas de Zelofiate. Tá. Porque Zelofiate morreu e não tinha filhos homens, então a riqueza dele, a sua herança, as suas terras, iriam para outras pessoas e as filhas iam ficar abandonadas. Mas elas foram até Moisés e reclamaram esse direito. E Moisés clamou a Deus e Deus falou: elas estão com razão, dê a elas o que lhes pertence. Entenda, venha segunda-feira, venha clamar a Deus e buscar aquilo que te pertence, aquele que o mal tem roubado da tua vida dia após dia. Segunda-feira de prosperidade é comigo no São Cristóvão, Avenida Guajajaras, número 2. Nós estamos bem próximo ao Mix Mateus Tirirical. O horário especialmente às 19 horas. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nessa grande reunião de fé e poder. Você que está me assistindo agora aí, eu quero fazer um convite todo especial para uma reunião de segunda-feira de prosperidade que acontece ali na nossa Igreja da Graça, no bairro da Coab. Ali você vai aprender os segredos da prosperidade. Eu quero falar para você da fé, que vai fazer você superar todos os obstáculos que têm se levantado contra a sua vida e impedido você de viver o melhor de Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Você tem o direito de viver o melhor dessa terra, o melhor de Deus aqui. Vem participar dessa reunião comigo, especialmente às 19 horas, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, 100 metros do posto Shell. Tenho certeza que você vai sair dali diferente, com a sua visão ampliada em nome de Jesus. É isso mesmo, nessa segunda-feira estamos orando forte ali na igreja do Quatraque pela prosperidade. Para a pessoa que não aceita mais a derrota, o fracasso, a miséria, as dívidas. Olha, nesta segunda-feira é o seu dia de vencer, de tomar posse da bênção, ali na Igreja da Graça do Coatraque. Anote o nosso endereço. É a Avenida Contorno Norte Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Estamos ali orando às 19 horas pelo teu sucesso financeiro, em nome de Jesus. Graças a Deus, você viu os nossos pastores dando recado, é todo mundo na mesma concordância. É o Congresso dos Vencedores. Então você está com a sua agenda aí, é nessa segunda-feira. Às 9 da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Vamos reconquistar, vamos esforçar as nossas mãos e vamos ver a obra completa sobre a nossa vida, tá bom? Eu aguardo por você em nome de Jesus.